Então, novamente, boa noite a todos. O professor Casimiro já anunciou o lançamento do livro, ele já havia falado para vocês no início a respeito do projeto que levou à publicação desse livro. Na verdade, eu vou fazer aqui uma breve apresentação desse projeto, que é o projeto Café Filosófico do Sesc Centro, que acontece toda quinta-feira em Fortaleza, lá na 24 de maio, no Sesc, onde vários professores, estudantes de mestrado e doutorado das universidades de Fortaleza se reúnem junto com pessoas das mais diversas áreas e até mesmo pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica para discutir filosofia. O interessante desse projeto é fazer com que a filosofia saia um pouco de dentro dos muros da academia e se torne algo para o público em geral. É uma coisa que inquieta muito os estudantes de filosofia, é justamente como aquilo que nós aprendemos dentro da universidade, passamos 4 anos no curso de graduação, mais 2 anos em um mestrado, mais 4 anos fazendo um doutorado, só aí já leva 10 anos, estudando aquela filosofia pesada, aquela filosofia teórica, conceitual, e muitas vezes nos inquieta como nós podemos levar esse conhecimento filosófico para o público em geral. Assim como faz outras áreas, como a história, como a matemática, como outros campos do saber que nós, da filosofia, acabamos vendo como campos mais práticos do conhecimento, e a filosofia fica muito naquela teórica, né? Então, o projeto que o professor Casimiro, junto com a professora Érica, ambos os organizadores do livro, iniciaram, é justamente com o intuito de fazer com que a filosofia tome novos ares. Fazer com que a filosofia não seja coisa de especialista, né? Então, por exemplo, toda quinta-feira se reúnem lá no SESC comerciantes, trabalhadores autônomos, pessoas do serviço que trabalham na área de serviço, também pessoas da academia de outros cursos, não somente de filosofia, com o intuito de discutir questões filosóficas, certo? E o que é que existe de interessante nisso, né? O que é que chama a atenção? Eu, que participei diversas vezes desse projeto, o professor Antônio Luiz, o professor Claudemir também vai agora, justamente esse mês de junho, dar uma contribuição no projeto falando para o público lá. O que é que existe de interessante nisso? Que muitas vezes nós da filosofia trabalhamos, como eu disse, com conceitos pesados, com uma teoria muito forte às vezes, e esquecemos de fazer alguns questionamentos quanto a essa teoria. Ou seja, a gente bebe muito de conceitos, a gente bebe muito de ideias e tornamos isso algo rígido, algo fechado. Muitas vezes eu costumo dizer que uma filosofia e religião andam muito juntas no sentido de serem muito dogmáticas, né? E o que eu acho de interessante no café filosófico do SESC é que às vezes você leva um tema filosófico e você recebe a contrapartida de um público que não é da filosofia, que faz você parar para pensar: poxa, tantos filósofos reconhecidos, a gente passou 10 anos estudando filosofia e nunca tinha atentado para isso, e uma pessoa que está lá o dia todo vendendo o seu produto na praça, no sol quente lá, comendo a sua quentinha, no seu trabalho, ele traz uma questão dessa que me deixa despido teoricamente, né? Então, o interessante desse projeto e os textos que estão nesse livro são justamente contribuições que foram apresentadas nesses encontros todas as quintas. É justamente isso, é trazer a filosofia para a nossa realidade cotidiana, trazer a filosofia para o nosso dia a dia de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa, né? Então, o livro ele tem esse objetivo. Renato, eu abri o livro e eu vi alguns títulos de artigos que não são muito comuns na filosofia, como, por exemplo, a questão da pobreza em determinada região do Ceará. Mas quem disse que essa questão da pobreza, por exemplo, na região do Jaguaribe, não é uma questão que pode ser tratada de um ponto de vista filosófico? Esse seria mais um preconceito da filosofia quando diz que questões empíricas não nos diz respeito. Pelo contrário, elas podem dizer respeito à filosofia, podem contribuir muito para o nosso conhecimento. O interessante
do livro, dentre os vários pontos positivos do livro, é trazer esse diálogo da filosofia com os outros campos do saber, com as outras áreas do conhecimento. Ou seja, é fazer a filosofia não só um conhecimento teórico puro, mas um conhecimento prático também. Tá bom? Então, se vocês se interessarem em adquirir o livro, nós temos alguns exemplares para vender. O professor Casimiro me falou que em diversas livrarias de Fortaleza, como a editora Paulus, a Paulinas, não é isso? A Vozes também, em rede nacional, não apenas no Ceará, mas no Brasil todo, estão vendendo o livro também, vocês podem adquirir na Livraria Cultura, logo vai estar no site da Cultura, provavelmente também da Saraiva, né? Então, é um livro para ter uma divulgação ampla, não só a nível local, estadual, mas a nível nacional. É um livro que está tendo muita discussão em várias faculdades. Esse livro já teve o seu lançamento na Universidade Estadual do Ceará, também na Semana de Humanidades. Haverá no dia 28, não é isso, Casimiro? No dia 22, justamente no Sesc Centro, que é onde ocorrem os encontros, as palestras. No dia 22, que a gente estiver em Fortaleza, pode presenciar, pode prestigiar, juntamente com o público que todas as campus está lá acompanhando o projeto, pode presenciar também o lançamento desse livro. Então fica a dica para vocês, é uma boa leitura, não é uma leitura somente para filósofos, é uma leitura para o público em geral, tá bom? Então fica o convite para que vocês possam adquirir o livro, ler, se deliciarem com a leitura. Aproveitando que o professor Antônio Luiz gostaria, também autor, e vamos então dar a vontade que o professor possa expressar, eu gostaria antes disso de apresentá-lo. É um professor que recentemente foi aprovado no concurso público aqui para a nossa instituição e obteve o êxito, foi aprovado, e estamos apenas aguardando que o governador possa assinar a nomeação e aí ele possa de fato vir fazer parte do nosso colegiado. E desde já quero dizer a você que esperamos, Alexandre, ansiosamente por a sua presença aqui, como dos outros colegas que foram aprovados. Até porque aí você vai contribuir com o trabalho do nosso curso, que é bastante atarefado, viu? Boa noite. Eu vou ser breve porque eu costumo falar vou falar sobre o quê? Sobre essa tentativa de aproximar a filosofia das questões mais imediatas, Ou seja, a história da filosofia até certo momento foi a história do pensamento. E essa história do pensamento abandonou exatamente a questão vital da experiência. E esse livro ele traz exatamente isso. O mais interessante do livro é esse. Não se trata de esquecer a dimensão abstrata do pensamento filosófico, mas se trata de apresentar a dimensão abstrata ou miscuir exatamente com a experiência vital. E cada artigo desse livro, cada artigo desse livro traz mais ou menos isso, essa proposta. Portanto, leiam. Só isso. Obrigado. Então, nós iremos para o último momento, seria então esse sorteio desse livro. E aí nesse envelopezinho nós colocamos os números e a gente vai pedir para cada autor tirar um. Nós estaremos então fazendo o sorteio de 5 livros. Mas antes eu gostaria só de prestar uma informação em função de organização de um evento que vai acontecer. Essa organização é do grupo de alunos do CEA, do curso de Filosofia. Próximo dia 8 nós teremos o terceiro encontro de integração do curso de Filosofia, onde serão trabalhadas diversas oficinas, seja ela, o aspecto aqui de exposição de poesias, desenhos, apresentações orais e musicais, os jogos de lógica, e também a questão de exibições de filmes. Pelo período da manhã, no dia 8, próxima quarta-feira, será nesse local também.
nós teremos essas atividades das 8 às 11 da manhã, das 14 às 16. Será feita uma atividade que nós no curso batizamos de sessão corujinha, discutimos sétima arte com filosofia. E na ocasião será exibido o filme Corra, Lola, Corra. Será lá na sala de projeção da biblioteca. À noite, também, a partir das 19 às 22, nesse mesmo local, nós teremos também jogos de lógica, teatro, exposição de poesias, algo bem diversificado no que diz respeito à filosofia. E mais, nós teremos também, na ocasião, um outro lançamento de livro, que seria do professor Jefferson Alves de Aquino, e o título do seu livro é Concerto e Memorial Bárbara de Alencar. Eu já deixo aqui o convite a vocês. O lançamento do livro do Jefferson será aqui na sala 54, aqui próximo, a partir das 20 horas e 30 minutos. Fica esse convite. Os interessados na inscrição, é só procurar a nossa secretaria aqui no curso, né? Não tem nenhuma taxa e a gente ainda está analisando a questão da carga horária para a expedição de uma certificação. Aquelas pessoas interessadas em fazer alguma apresentação, tipo desenhos, né, poesias, as próprias apresentações orais, teriam que apresentar esses trabalhos até a próxima segunda-feira. O que vale também para as inscrições. Elas terminam no dia 5, aqui a período da noite, que é o horário que funciona também a nossa secretaria. Então, fica feito esse convite. Eu agora vou pedir ao professor Casimiro que possa retirar o número, e a gente vai ler, se a pessoa estiver presente. Balançando. Vai dar o primeiro número, vamos ver se está aí, né? 21. Muito baixo. Bom, a pessoa assinou. Vamos ver se é homem ou se é mulher. Mulher. Ih, mulher. Está cheio de mulher. A primeira letra começa com que letra? A. Meu Deus. Número 4. Número 4. Ana Cláudia Vieira dos Santos. Olha aí. Você... Nossa aluna da filosofia. Olha aí. Professor Renato. Não tem, esse número não tem. As nossas assinaturas chegaram até o número 132. Né? Saiu 138. Vai, 21, vai. Bom, o número do professor Renato acaba de tirar o número 90. Francisca Eudimaura de Albuquerque. Se encontra presente? Não, então, procedemos então com o outro. Esse é um. O número que o professor Renato retirou é o número 12. Antônia Aurelina Porque não podia ser o Mendes. 21. Antônia Aurelina Mendes. Tá? 21, vai, 21. O número retirado é o número 125. Droga. Janes Teles Cardoso. Opa, tudo bem, pai? De 12. Vai, 21. O número retirado do professor Antônio Luiz é o 37. É a Marília Moreira Lima. Olha só a Marília, vem, Marília. Hoje tem que ser presente. Mas depois de tanta discussão lá, o Renato. Marília.
Vou pedir aqui o nosso professor Hermínio e depois o professor Alexandre para retirar os outros dois números, né? Mais, menino, 21 aí. Alexandre, por favor, tira aqui. Ele tirou Luiz Alexandre do carro. Não. O número do professor Alexandre é o 34. 34. E o número que o professor Hermínio tirou é 51.